Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio do podcast Adoração. E é isso mesmo, eu quero te convidar a participar deste momento tão especial, na qual nós vamos falar de Jesus, vamos falar sobre testemunho de fé. E eu te convido a abrir a porta da sua casa para eu, juntamente com Jesus, entrar no seu lar agora e falarmos um pouquinho dele. E hoje você pode estar estranhando um pouquinho porque estou aqui, não é verdade? Mas é porque nós estamos em um episódio muito especial de aniversário dela, é isso mesmo, da Renata Clemente, e eu recebo ela hoje pra gente conversar. Ei, Oiê, tudo bem? Eu confesso que é diferente estar desse lado, né? Sim. É bem, dá um frio na barriga, agora eu entendo o que vocês passam aqui. Exatamente. E hoje você vai compartilhar um pouquinho dessa história com o pessoal da casa, né? O pessoal do YouTube, da TV BR8, vai aqui compartilhar da sua história, da sua caminhada de fé. Então fica à vontade. Sim, estou. E deixa Jesus te usar. Amém. Tá Amém. bom? Amém. Já que nós vamos iniciar aqui, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Renata, é: quem é a Renata? Bom, eu sou, vou começar lá de 1982, que, né, do ano que eu nasci, 22 de junho, aquela criancinha pequenininha, que já foi um milagre, né? Primeiro eu quero dar oi pra vocês, né, gente? Porque a gente fica desse lado aqui, até esqueci Oi pra todos vocês, estou aqui para falar um pouco do meu testemunho e vou completar, né, 43 anos de idade, embora não pareça, brincadeira. Sim. Mas a gente fala que não parece, mas ainda bem, graças a Deus. Mas meu testemunho já começa de lá. Sim. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 40 anos e ela achou que estava na menopausa. Olha só. Aí ela foi no médico, o médico falou: você tá grávida. Mas ela tinha pressão alta, o médico falou: vou te dar um conselho, tira essa criança, senão você vai morrer, você é a criança. Sim. Foi o diagnóstico que o médico deu pra ela. Ela falou: não vou tirar. Acho que eu vou tirar uma criança. Eu vou até o fim, se tiver que morrer, morre as duas. Sim. E aí foi aonde eu nasci acho que de 6 meses, mais ou menos. Nossa. Bem pequenininha, assim, bem frágil, né? Então já começou daí o milagre, né? E aí o meu irmão queria dar o nome, a gente estava falando outro dia sobre o nome, que depois você pode explicar. Claro. Né? Aí o meu irmão ficou enciumado, porque ele tinha 15 anos, aí veio a bebê, aí ele falou: não, eu vou escolher o nome. Só que até então, eu nunca pesquisei o que significava o meu nome, né? Até o dia que a gente estava conversando. Vou deixar a Mari explicar para vocês, viu, gente? A Mari gostou, então eu vou deixar ela dar essa explicação. Achei maravilhoso. Antes de falar sobre o seu nome, Renata, eu gostaria muito de falar sobre a questão do seu nascimento, né? Que você falou aqui que desde o início né, que você brotou ali dentro do ventre da sua mãe, já houve um empecilho, né, para que seu nascimento acontecesse. Sim. E eu aprendi na caminhada com Cristo que nós temos uma vocação antes mesmo de nascermos. É verdade. Então por isso que existe uma batalha contra as nossas vidas, não é verdade? Sim. Porque antes de você nascer, Renata, você já tinha um propósito. Deus já tinha um propósito para sua vida. Quem seria a Renata? O porquê a Renata estaria na Terra? Qual seria o propósito dela? E quantas vidas você alcançaria através da sua vida, do seu testemunho, do seu trabalho, entendeu? Então, eu acho assim, esse início, né, essa dificuldade iniciou por causa do tamanho do propósito de Deus sobre a sua vida. E o nome que a gente estava falando, quando eu falei para a Mari, a gente conversando, eu falei sobre o meu nome, é uma coisa muito interessante, que o meu irmão escolheu. Sim. E o Renata significa renascida, né? Eu jamais pensei, eu falo assim, a renascida, a pessoa renasceu, de repente, teve um infarto, morreu, voltou. Mas no meu caso, eu tive longos anos da minha vida, vários renascimentos. Exatamente. Vários renascimentos. Então, assim, hoje eu vejo que o meu nome é um nome que Deus escolheu, né? Colocou lá no coração do meu irmão. Porque minha mãe queria colocar Fernanda, outra Alessandra. Sim. Aí ele falou: não, ela vai chamar Renata, né? Então, hoje eu chamo Renata porque meu irmão escolheu o nome. E engraçado que eu tenho uma história muito, assim, parecida com o de José. Sim. Que eu vou falar isso lá na frente, que hora que... Né? Claro, claro. Mas o meu irmão escolheu meu nome, eu tive muito problema com o meu irmão. Quando eu vim para Catanduva, que a gente veio para Catanduva, meu pai morreu, assim, para continuar. Eu nasci, com 1 ano e 8 meses, o meu pai faleceu. Ele tinha 44 anos. Nossa. Aí a minha mãe teve que me criar sozinha, né? Ela e meu irmão.
Aí o meu irmão casou e eu vim para Catanduva. Né? A gente morava em São Paulo, nasci em Tatuapé, São Paulo. Sim. A parte de tias, primas da parte do meu pai mora tudo em São Paulo e da minha mãe aqui em Catanduva. Quando eu vim para Catanduva, eu me senti meio que assim, um José. Por quê? Na verdade, meu irmão, ele era como um pai para mim. Então eu falei, pô, fui abandonada pelo meu irmão. Sim, sim. E fui como se fui jogada lá pro Egito. Era assim que eu sempre me senti, né? Então, Certo. assim, essa história é aí também uma criança de 6 anos, num lugar totalmente diferente, fora, longe da família que eu estava acostumada, também foi muito difícil para mim, né? E interessante que na minha família inteira, eu sou a única que sou evangélica, da parte de pai e da parte de mãe. Sim. Inteira, né? Então, assim, vim pra cá e tive essa perda do meu pai que foi muito difícil pra mim, né? Imagino. Hoje, até pouco tempo eu não conseguiria lidar com essa situação, mas eu aprendi algumas coisas que hoje me faz entender, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Essa vinda para Catanduva, eu não queria estar aqui. Nunca gostei de Catanduva, sou sincera em dizer. Certo. Não queria, porque eu falava, eu não quero estar aqui. Eu queria estar na minha cidade, onde eu nasci. Lá eu poderia crescer. Sempre pensei assim. Sim. Até o pastor Ademilson, quando deu o testemunho, falou que ele ama Catanduva. Eu brinquei com meu marido assistindo. Falei assim, eu tinha vontade de falar que eu não gosto de Catanduva. Sim. Porém, hoje eu entendo assim, eu tenho que estar. Como José esteve lá, o propósito de José era estar no Egito. Sim. E o meu é estar em Catanduva. Né? Então, assim, aí eu falei, esse é o propósito, eu tenho que amar Catanduva. Amar. Né? Porque é um lugar que Deus me trouxe, Deus fez tudo que Ele fez na minha vida. Né? Mas é isso, aí... Eu acredito que essa entrevista vai ser regada de emoção, Sim. né? De testemunho, de renascimento. Como você já disse, Renata significa renascida. E que nem você está falando sobre José, né? Ele foi para o Egito por quê? Porque foi naquela terra, na terra da aflição, na qual o Senhor fez ele crescer. É a terra da aflição. A terra da aflição. Catanduva era a terra a sua terra da aflição. É a terra da... Exatamente. Está entendendo? Sim. Então, Catanduva para você poderia não ser a melhor escolha, mas é a terra da sua aflição que Deus está te fazendo crescer. Amém. Amém? Eu creio. Vamos então conversar um pouquinho mais. Renata, você é locutora, Sim. apresentadora, esposa, mãe, filha, cristã, serva de Deus. E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse contato com a locução, em ser locutora. Sim. Iniciou esse sonho como? Qual foi seu primeiro contato? Qual que era primeiro o seu sonho, né? Porque toda criança tem... eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, né? Eu quero ser... O que veio ao seu coração através da locução? Como chegou até seu coração isso? Isso foi na infância, né? Porque a infância... você falou, já começa desde criança. Eu ficava no quintal da minha casa, Sim. com um desodorante cantando. Olha aí. E eu achava que tinha um monte de gente me olhando, né? E eu cantava lá a música da Xuxa, aí meu primo chegava e falava assim, eu cantava a música do Índio, ele falou, o Índio vai vir te pegar, né? E era essas coisas. E eu gostava muito da comunicação, né? Aí tinha um verdureiro, passava toda semana na frente da minha casa. E aí ele ficava, olha, banana, maçã. Aí eu falava, mãe, eu quero subir na perua e quero ir falar. Minha mãe, não, filha, eu tinha uns 8 para 9 anos. Não, filha, não, mas eu quero, né? Eu quero falar no microfone. Aí ele era da Cristã do Brasil, nem sei se ele tá vivo, nem lembro o nome. Eu lembro, assim, que ele falava assim, pra minha mãe, sua filha vai ser locutora, sua menina tem um jeito. Aí eu pegava, ia lá até na esquina, falando com a banana, maçã, minha mãe ficava lá no portão esperando eu voltar a pé. Eu ia até na esquina e eu voltava a pé. Então eu já queria, né? Eu queria ter esse contato com a comunicação, gostava da locução, gostava de cantar. Sim. Mas eu ia na igreja católica. Minha tia me levava, eu até tive uma professora, Dona Ivonete, que me deu um livrinho de José. Olha como que é as coisas, porque tinha várias crianças e ela falou, hoje eu vou dar um livro para cada criança. Aí tinha de Esther, de Ruth, e para mim caiu José. Foi sobre José. Então, desde pequena eu já falava comigo sobre a história de José. E você se considera uma pessoa sonhadora, Renata? Sou muito sonhadora. Muito sonhadora. Muito sonhadora. E assim, tudo que eu sonhei,
pra falar, é loucura, né? Mas pros homens. Mas eu falava assim, ó, eu vou trabalhar na Voz 2, que foi uma rádio, foi onde eu comecei. Sim. Eu era pequena, como eu te falei, tinha esse sonho, ouvia rádio, e era rádio, a Voz 2 em Catanduva era como uma Globo. Olha só. Né? E ninguém, como que vai entrar na Voz 2, né? Não tinha curso, não tinha nada. Eu falava, eu vou entrar na Voz 2. E o que eu fazia? Eu comecei, na verdade, na Rádio Mensagem, né? Sim. Porque a Rádio Mensagem foi quando eu me converti, né? Então, assim, mas vou falar da Voz 2, depois eu vou falar da conversão. A Voz 2, eu insisti tanto que o Rodrigo, na época, que é o dono da emissora, falou, manda ela entrar logo, que eu vou dar uma oportunidade para essa menina. Porque eu parecia aquele juiz da Bíblia importuno. Batendo. Eu quero uma oportunidade. Sim, você parecia aquela viúva. Batendo e dizendo... Isso, pro juiz. Eu confundi. A viúva importunando o juiz. Sim. Exatamente. Aí eu eu fiquei 1 ano indo lá todo dia. Eu quero trabalhar aqui. Olha só. E ele falou, aí ele deu a oportunidade e foi onde eu entrei. Né? Mas antes de entrar lá, eu tinha ido para a igreja e tinha conhecido o caminho. Certo. Mas quando eu entrei lá, eu já tinha afastado um tempinho. Eu era jovem, tinha 18 anos, tudo. Mas eu consegui, foi a primeira rádio que eu trabalhei. Foi um sonho que eu realizei. Um sonho realizado. Um sonho realizado, Que bacana, Rê. E já que a gente tá falando sobre a sua conversão, fala um pouquinho sobre nós, como que você chegou até Jesus. Quem te apresentou, quem foi esse canal para que você o conhecesse. Como que foi esse contato com Deus? Olha, é assim, a minha infância foi muito difícil. Sim. Né? Eu queria sair da minha casa, porque nós morávamos, a minha tia, meu tio, minha avó, minha mãe, meu primo, minha prima, em 3 cômodos, na frente 3 no fundo. Eu vivia uma tribulação, meu tio bebia. Foi uma infância muito difícil. Morava, tipo, na Vila do Chaves, eu falo. E aí, como eu não tinha pai, eu queria buscar o quê? A figura masculina muito cedo. Aonde eu comecei a namorar com 13 para 14 anos. Porque a minha mãe não trabalhava, não tinha contato muito com a mãe. Sim. Então, eu fui buscar no namoro a figura do pai. A falta, né? A falta do pai. Sim. E aí foram 5 anos, dos 14 aos 18, de turbulência. Praticamente morava junto, muito problema. Mas, assim, tive um aprendizado e foi ele que me levou para Jesus. Certo. Né? Porque naquele momento, ele era testemunha de Jeová, fiquei um tempinho lá com ele, aprendi muita coisa lá também. E só que aí um dia ele foi para a igreja e me levou. E aí ele falou, nós estamos no lugar errado. Falou assim, vamos para a igreja. Certo. Aí eu, como gostava dele, fui com ele. Claro. A gente foi lá. A primeira, não esqueço, foi na sede no Catanduva. Entrei, subi as escadas, aí vi o pessoal falando em línguas, eu já queria sair correndo, que eu falei, o que é isso? Né? Todo mundo se assusta, é incrível. Falei, o que é isso? Falei, o povo tudo doido. Certo. Saí correndo, literalmente, e ele saiu correndo atrás de mim. E eu falei, não fica aqui não, você tá louco, né? Aí ele falou, não, é o caminho, aqui é o caminho. Aí uma amiga minha, a Luane, também na época começou a me ajudar, vamos, Renata, tal, a gente... Aí acabei indo, realmente, Deus falou muito comigo. E eu vi que era um lugar que Deus estava preparando para mim. Certo. E aí, nesse pouco tempo que eu estava convertido, o pastor Sérgio, a irmã Lúcia me ajudaram muito, né? Um beijo para eles, gosto muito deles. Eles me ajudaram muito. E o pastor abriu a Rádio Mensagem. E aí um pastor que já faleceu, eu esqueci o nome dele agora, porque tá uns brancos. Sim. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. O pastor me chamou para ir lá, vem aqui participar do meu programa. Aí eu fui fazer uma participação, ele falou assim, você precisa fazer um programa na rádio. Olha. Foi aí que começou eu no rádio. O contato, né? Depois que eu fui para Voz 2, como eu disse. Mas aí o pastor não dava programa para ninguém que não fosse a família toda cristã. Sim. Para mim ele deu. Ele falou, não sei o porquê, mas eu vou te dar esse programa para você fazer. Aí eu comecei com o Sábado de Adoração na Rádio Mensagem em 1999. Olha isso. Era um programa de louvores e eu dava uma palavra. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí foi onde eu comecei. Aí depois, por alguns problemas, jovem, não tinha ninguém na família, acabei me afastando. Fui para Voz 2. Aí na Voz 2 eu estava afastada, fiquei 1 ano e meio na Voz 2, acabei que entrando naquele mundo lá, no mundo dos jovens, quer beber, quer sair e tal. Quer curtir, achou que é como filho pródigo, exatamente. Entendi. Aí na Voz 2, aí fiquei afastada. Aí depois eu orava muito que eu queria voltar. Né? E às vezes você que está aí nos vendo, acha assim, nossa, eu não consigo mais sair desse caminho, desse lugar que eu tô. Era assim que eu me sentia, porque eu entrei na bebida, o meu pai morreu por causa da bebida alcoólica,
Ele teve uma pancreatite aguda e eu ia pro mesmo caminho, Olha só. né? E aí, o que acontece? Eu falei, não, eu preciso sair disso. Só que eu não tinha força. Porque eu não tinha ninguém na minha família que ia para a igreja. Um era espírita, outro era católico. Não pelas religiões, tá, gente? Mas cada um ia num lugar. Sim, claro. E ninguém... Tipo assim, aquelas pessoas que iam, mas não ia. Fala que é, mas não vai, não frequenta. E eu me sentia sozinha. Aí um dia eu tinha bebido muita cerveja e eu falei... Fiz uma oração. Falei, Senhor, coloca alguém no meu caminho para me ajudar, porque eu não aguento sozinha. Eu não tenho quem me ajuda. Eu me sentia sozinha. E passou uma semana, eu conheci meu esposo. Né? E ele me paquerava lá no mercado, eu ia comprar, Sim. eu paquerava e ele paquerava. Aí eu, com uma amiga minha, falou, ó, vai lá dar o papelzinho, dá meu telefone, mas não fala que fui eu. Aí ela foi lá e falou, a minha amiga mandou dar o telefone pra Olha você. aí, claro. É lógico, né? É, com certeza, né? Não, aí a minha cara caiu no chão, né? Mas amém. Mas aí foi onde a gente se conheceu. E assim, ele ele que foi a peça-chave para que me ajudasse a voltar para o caminho de Deus, né? E ali começou uma história. Depois, se você quiser perguntar, Claro, a gente vai falar sobre isso também. E pro pessoal que tá, né, em casa assistindo, nós estamos hoje com a Renata. Hoje ela tá compartilhando um pouco da história dela. Carregada de muita emoção, né, Renata? Sim, muitas feridas, sim, né? Não, muitas. Muitas feridas. Muitas. E talvez você esteja aí do outro lado também, pensando como a Renata um dia pensou, né? Sozinha, desamparada, procurando em pessoas aquilo que somente Jesus pode preencher. Não é verdade? Você disse que você procurava em uma figura masculina aquilo que você não tinha, né? A presença do seu pai. Sim. E na verdade isso é muito, muito fácil de se encontrar hoje. Sim. Hoje muitas pessoas, muitas meninas, muitos homens, eles procuram em relacionamentos aquilo que somente Jesus pode dar. Sim, era isso. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma de um homem, de uma mulher. Somente, não é verdade? Aí ele começa a tratar o nosso coração na caminhada e mostrar o propósito, o caminho e nos cura, né? Dessa falta. Dessa falta. E é isso, Mari, que eu estava falando, que eu fiz uma oração, tem muita gente que às vezes se droga, fala, nem vou falar com Deus, que Deus não vai me ouvir, tô na droga, tô no fundo do poço, mas é aí que Deus ouve essa oração com sinceridade. Deus ouve. E Deus ouviu ali a minha oração, porque eu era somente uma menina de 19 anos, eu tava com 18 para 19 anos. Sim. Então eu me sentia sozinha, eu queria estar no caminho de Deus, eu tinha esse anseio, meu sonho era ser uma missionária, levar a palavra, sempre tive isso, desde quando eu me converti, mas eu não conseguia. Eu não consigo sair daqui onde eu estou. E foi onde eu conheci meu esposo, né? E quando eu conheci meu esposo, eu amava esse meu ex-namorado, né? Sim, que eu gostava muito, porque eu tenho certeza que muitas meninas que estão nos assistindo, às vezes, elas falam, nunca vou esquecer, nunca vou conseguir, nunca... E Deus tem o melhor para você. Relacionamentos abusivos não são... E eu tinha um relacionamento abusivo. Né? Então, assim, eu saí daquele ciclo também porque eu permitia ter aquele relacionamento. Por quê? Porque eu queria me sentir amada. Não importa se eu não estava sendo bem tratada, mas que eu tinha alguém... Era a forma de amor que você conhecia. É a forma de amor que eu conhecia. Sim. Né? E quando eu conheci meu esposo, a gente se conheceu, aí a gente foi fazer uma visita numa igreja, que era da missionária Dina Marcia, que estava aqui. Certo. Eu falei, eu quero voltar para Jesus. Aí eu fui lá. Eu cheguei lá e ninguém sabia que a gente era namorado. Certo. Aí ela fez a roda de oração e Deus usou ela e falou, vocês dois, né? Ela falou, Deus tem um propósito, vai unir a vida de vocês para um propósito. E vocês vão fazer a obra e Deus tem um chamado. E aí Deus foi trabalhando através disso. Passei muita luta. Claro, né? claro. A aceitação do meu sogro, não aceitava. Passei muitas feridas, né? E a gente sabia que era Deus que estava no negócio, mas a gente enfrentou muitas lutas, muita oração, muito monte. Aí a gente casou, muita tribulação também no casamento. Aí a gente casou e se firmou. E ficamos 10 anos na presença de Deus, fazendo a obra, indo para a igreja. Fiquei no Ministério de Catanduva. Aí depois eu fiquei 5 anos no Raio de... 4 para 5 anos no Raio de Davi. Sim, sim. Né, que eu fiquei lá também. Assim, eu poderia aqui falar 3 horas, porque é muita coisa para falar. Claro. Mas os pastores que eu sou muito grata, o pastor Sérgio Dutra, o pastor Cesário, que foi meu pastor, o pastor Eliezer, foram pessoas que me ajudou, o pastor Eliezer me casou, né, na época. Sim. Então, assim, Raiz de Davi, o pastor Júnior, que foi meu pastor, que ele e a pastora Suelen, foram, assim, pessoas que fizeram toda a diferença
na minha vida e do meu esposo. Sim. Então, assim, agora daqui pra frente, o testemunho é muito mais pesado, mais forte. Eu Porque imagino. até aqui foi um pouco mais leve, mas eu passei do momento que eu entrei no Raiz de Davi e que daquilo ali pra frente, são coisas que eu enfrentei, assim, que foram difíceis, mas que eu cheguei aqui. Amém. Né? E Nós vamos falar sobre isso. É. São gigantes, né? são gigantes. São gigantes, são leões, Sim, ursos que a gente sim. tem que enfrentar, né, Renata? E quando você voltou, né, para Cristo, juntamente com o seu marido, quanto tempo vocês têm de casamento já? Nós fizemos 19 anos de casado. E 19 anos. 22 anos juntos, 22 né? anos. Entre namoro e casado. Então, são anos aí São juntos, um ajudando o outro, passando Sim. por, né, às vezes por muitas dificuldades, Sim. mas estão juntos. Estamos juntos. Estão juntos para a glória de Deus. O sonho do Eliseu era ser pai. Sim. Né? Até eu ia falar isso pra você, que é uma coisa que é onde, hoje, quem tá nos ouvindo, às vezes o casal, eu sempre falava assim, ó, eu não quero ser mãe. Ele fala, mas eu quero ser pai. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Por que eu falava que eu não queria ser mãe? Porque Sim. eu tive meus traumas de infância. Certo. Então eu não queria que a minha filha passasse o que eu passei. Eu não sabia disso até eu ir para uma psicóloga. Por isso que eu falo, gente, é necessário terapeuta. Eu sou muito a favor de a pessoa ir num psicólogo, numa terapia, porque foi o que me fez abrir a mente e entender que a minha filha não é a Renata. Eu sou a Renata e ela é a Rebeca, né? Então, eu achava assim, se eu colocar um filho no mundo, ele vai passar tudo que eu passei. Então, eu não queria. E ele queria. E eu não queria. Ele queria. Sim, A gente sim. ficava naquele desacordo. 10 anos. Aí, um dia, eu falei assim para Deus, bom, se o senhor quer me dar um filho... aproveita que agora eu tô falando que eu quero. Falei em pensamento para Deus. Mas eu não podia, nem eu e nem ele, porque 10 anos juntos, nunca engravidei. Né? Então, assim, esse testemunho é um testemunho muito forte, porque quando eu estava ali na igreja, quando eu falei com Deus em secreto, sem ele saber, porque eu já tinha até desistido de pedir para Deus um filho, porque ela não quer, Deus usou a vida do pastor. O Júnior, ele falou, tem um casal aqui que eu quero orar, porque o Senhor me mostra que ele vai dar um filho. Mas vem agora. E eu não vou falar quem é. Eu sei quem é. A igreja lotada. Porque esse filho vai ser uma bênção na vida de vocês e vai fazer aquilo que Deus quer. Deus quer cumprir algo. Vai completar a obra, isso, né? a completar a obra. Certo. E aí, eu comecei a me dar... Meu coração começou a bater. Eu falei, saí correndo e fui. O Eliseu olhou, tava... O que ela tá fazendo? Não tá entendendo nada. Não tava entendendo nada. Ele falou, não, vem aqui, eu vou orar. E assim, o interessante é que eu fui para entender que não é porque você também tem um casamento, você vai na igreja, você não passa por dificuldades no seu casamento. Às vezes a gente não entende o processo. O Eliseu, ele falava assim, muitas vezes eu fui humilhada. Ele dizia assim, você que é estéril, é você que não pode. Sim. Né? E até pelo meu sogro mesmo, ficava falando que eu era seca, muita humilhação. Sim. Só que assim, eu não tinha essa preocupação, não era que nem a Ana que queria. Eu falava, se eu sou não, amém, se Deus quiser dar, amém. Só que havia uma rejeição no seu coração. No meu já, coração, né? Eu não estava preocupada, mas doía ouvir isso. Falar, você que é o problema. Porque muitas vezes você que tá aí, você fala assim, nossa, é tão duro ouvir da própria pessoa que está do seu lado. É muito difícil. É muito difícil. E aí Deus me honrou, porque eu nunca vou esquecer das palavras que o pastor disse. Deus manda dizer, só que ele tirou o microfone, porque ele foi sábio. Claro. Para vocês dois, não é só ela o problema, você também é. Então, naquele dia, ele viu que eram os dois que tinham o problema. Então, Deus, ele vê a oração, aquela súplica. Eu sofri muito em relação a tudo isso, né? Todo mundo apontando, porque você não quer ter filho? Porque você não pode? E é o que eu falo assim, para mim não me incomodava, mas você que tá aí, que quer ter um filho, pode estar te incomodando, como Ana. Né? Nossa. Já aproveitando a deixa, eu posso compartilhar um pouco aqui da minha experiência. Sim. Porque eu também tenho vontade de ser mãe. Sim. E isso me fere muito. Sim. Porque, né, nós vamos fazer 7 anos de casados. O Senhor nos deu o Davi como uma bênção para nossa vida. Mas eu sempre pedi a Deus também que eu quero ser mãe. Sim. Gerar. E eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. E Deus já usou por diversas vezes a boca de profeta dizendo, olha, você vai gerar independente do diagnóstico do homem. Sim. Então, para você que está ouvindo essa entrevista, creia na palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus ainda é maior do que a palavra do homem. E sempre será. E eu falo, Mari, para você e para quem está ouvindo,
Deus vai fazer você gerar. Eu creio. E você não vai demorar. Eu acredito. Logo, você vai dar testemunho que você engravidou. Porque Amém. se esse é o desejo do seu Sim. coração, o Senhor vai cumprir. Amém. Eu falo isso diante da presença de Deus. Eu creio. Porque eu falo para você também, que está assistindo, você vai dar o testemunho. Você vai gerar, porque o Senhor está vendo as suas orações. Eu não podia gerar. E o Senhor me deu. O meu marido fez essa oração. Senhor, eu quero uma menina, uma filha, mulher. E Deus deu a Rebeca. Deus deu a Rebeca para nós. Então, você que está nos vendo, você vai gerar. O Senhor, e você vai dar testemunho desse dia aqui. Em nome de Jesus. E a Mari vai ser um testemunho vivo. E vai vir com o bebezinho aqui. A gente conversando aqui, Renata, o salmista na Bíblia vai dizer, aquele que semeia com choro. Isso. Colherá, sem dúvidas, com alegria. Amém. Então eu quero profetizar isso para você que está na sua casa, para nós que estamos aqui nesse estúdio, né? A nossa semeadura pode ter sido com choro, mas nós vamos colher com alegria. Eu creio. Né? Eu creio. Nossas mãos estarão recheadas da presença e da bênção de Deus sobre nós. Já que nós estamos falando sobre gerar. Você disse que havia um empecilho, né, dentro do seu coração. Isso eu falo que isso vem de uma rejeição, né? Sim. De um ciclo que precisa ser quebrado. Sim. E que você quebrou. A partir do momento que você disse, eu quero gerar. Sim. Você quebrou. Então, imagina o quanto isso é forte no mundo espiritual. Sim. Você quebrou esse ciclo. Eu quero gerar. Você tá assumindo essa posição, né? De eu quero gerar, determinando, passando em cima das suas feridas. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua gestação. Como que aconteceu, né? A vinda da Rebeca, o que te trouxe, as experiências, os sentimentos, Sim. o que a Rebeca foi para sua vida, o que a Rebeca hoje é para sua vida. Eu acredito que tem muito a compartilhar conosco. Sim. A Rebeca, quando Deus te faz uma promessa, o inimigo, ele se levanta. Ele não quer que essa promessa chegue até você. E a minha gestação, já antes do terceiro mês, eu tive um sangramento. E o médico falou, se você não ficar de repouso, você vai perder. Certo. Mas eu tinha a promessa que ela viria. Junto com a gravidez, eu tive a depressão. Porque o inimigo sempre lançava na minha mente, essa criança vai ser um problema para você. Olha só. Olha isso. E o Senhor falando, essa criança vai ser uma bênção. Uma bênção. E aí, começou a guerra da carne e do espírito. E eu estava numa guerra também espiritual, porque meus pastores estavam no momento de ir embora da cidade. Então, eles estavam indo embora, eu estava gerando, eu não tinha uma ajuda ali espiritual, porque eles eram minha ajuda espiritual. E, enfim, eu vou falar isso já. E a gente vai chamar só os comerciais, o pessoal que está nos vendo, mas fique aí, você vai entender o que Deus vai falar com você. Vamos lá. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. Eu quero agradecer as meninas que estão sempre com a gente, que é a Cris Depilação. Um beijo para você, Cris. A Cris tem vários testemunhos de estar sendo apoiadora do podcast Adoração, viu, gente? Eu estive lá com ela. Então, entra lá, Cristiane Maria Faria no Instagram, @Cristiane Maria Faria. Ela tem dado testemunhos muito lindos e logo ela vai passar e vai compartilhar com a gente. Muito obrigada, Cris, pelo seu apoio. A Ivanete Teutônio também, @Ivanete_Teutônio também, que cuida das unhas, manicure e pedicure. Dá uma entradinha lá. A Ivanete também tem contado bênçãos, tá, gente? E a Patrícia Musatti, que tem cuidado dos meus cachos, né? @Ateliê dos Cachos lá no Instagram.
também a Paty tem vivido assim, uma experiência sobrenatural. Uma mulher de Deus, vai lá, que ela também vai dar uma palavra para você enquanto você cuida dos cabelos. As 3 são lindas e abençoadas. Muito obrigada pelo apoio de vocês, meninas. Beijo grande. Vem, você também. Pro Supermercado Santa Rita. Variedade, qualidade com o menor preço. Só ele tem. Vem pro Santa Rita. Preço baixo e produtos de qualidade. Só ele tem. No Supermercado Santa Rita de Cássia, toda sexta-feira tem salada de berinjela e maionese fresquinha para você. Supermercado Santa Rita de Cássia. Açougue de qualidade com carnes fresquinhas todos os dias. Disque Santa Rita 3522-5198 ou WhatsApp 99110-5679. Chame no Zap que o Santa Rita entrega suas compras aí, na sua casa. O Santa Rita vai até você. Temos água, gás, carnes fresquinhas com desossa própria e muito mais. Supermercado Santa Rita de Cássia, na Rua Antônio Girol, 1014. Telefone 3522-5198. O melhor preço e a melhor qualidade sempre. Vem pro Santa Rita. Vem. Pro Supermercado Santa Rita, porque o menor preço. Só ele tem. E voltamos, né, Maria, falando sobre o gerar da Rebeca. Sim, eu vou sim. resumir, né? Claro. Passei a gravidez toda, gerei com a voz de Deus e a voz do inimigo. E não tendo muita a cobertura espiritual, que é muito Certo. importante. Que eu É falo, muito importante. É muito importante. Porque meus pastores estavam em transições, estavam indo embora, e aí eu entrei numa depressão muito forte, passei por psicóloga. E o que aconteceu? Quando eu tive a Rebeca, foi assim, eu morria de medo de ter filho e morrer. Essa é uma coisa também que eu não falei, mas morria de medo. Eu falava, não, eu vou morrer. Vinha na minha cabeça, você vai entrar lá, você vai morrer. Meu Deus. Aí a psicóloga falou, não, você vai gerar, é vida, né? E por incrível que pareça, foi a sensação melhor na minha vida que eu tive quando eu tive ela. Eu não tive dor, eu não senti anestesia, foi assim... Deus preparou tudo. Preparou tudo. Eu levantei, fui, assim, na hora que tinha que levantar, andei normal. Sim. As enfermeiras falaram, gente, mas... Enfim, foi uma bênção. Só que era uma guerra. Tive a Rebeca, não sabia cuidar, o Eliseu me ajudou, chorei muito, eu não dormia à noite, Qual que era o sentimento, Rê? Não vou conseguir ser mãe. Exatamente. Não vou ser uma mãe boa. Sim. Esse era o sentimento? Era o sentimento assim, como que eu cuido de uma criancinha tão frágil? Eu não sei ser mãe, porque na verdade, a minha mãe não me criou, eu fui criada pela minha tia, minha prima. Então, eu não tinha uma referência da minha mãe como mãe, porque ela tinha que trabalhar para me sustentar. Então, eu tinha essa falta. E eu não queria, eu não sabia ser mãe. Porque querendo ou não, era uma falta que não era culpa da sua mãe também, não era culpa dela. Era em decorrer da situação, Exatamente. Então, assim, não sabia ser mãe. Então, era um sentimento, era muito... Ela não dormia, era aquele sentimento que eu não sabia o que eu fazia. Junto, só eu e meu esposo, não tive ajuda de ninguém, só eu e ele. Minha mãe era de idade, minha mãe não estava bem. Sogro e sogra não podia, ninguém podia, e eu lá sozinha, eu e ele sem dormir. Chegou um dia que eu fiquei 5 dias sem dormir. E aí veio na minha cabeça, pega o carro, põe essa menina e se joga na frente do caminhão. Porque é a melhor coisa que você faz. Né? E isso eu vou falar pra você que tá nos vendo, tá? Por mais que você esteja na igreja, às vezes você esteja passando por uma depressão pós-parto, procure ajuda. Porque isso acontece. Além de ser espiritual, também é do hormônio da mulher, a gente passa por isso. Certo. E eu peguei o carro com ela. E falei, agora eu vou me jogar. E nisso o Espírito Santo falou assim, não faça isso, vá até a casa do Diego e leve umas esfirras para ele, que ele tá precisando, que eles estão passando fome. Certo. Que é o Diego, o irmão Diego Rafael, que é o pastor cantor. Sim. Ele era amigo do meu marido, e aí eu voltei, tomei banho e falei, vamos no Diego. Nós precisamos ir lá. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, vamos lá levar umas esfirras, porque Deus mandou nós ir lá. Quando eu entrei, ele tá vendo a esposa, o filhinho, a gente levou as esfirras. No que eu sentei na mesa, o Senhor usou ele e falou assim, você não veio aqui para me trazer só a esfirra. Eu te trouxe aqui para repreender o espírito da morte, porque hoje mesmo o diabo ia ceifar a tua vida e da tua filha. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar, foi uma, assim... e falou, aí Deus começou a falar muitas coisas comigo sobre a Rebeca, que era promessa, que o diabo estava lutando. Então, assim, eu sinto muita presença de Deus em falar isso aqui, porque a promessa foi dada, mas o diabo, ele não sossegou não sossega, né? Graças a Deus, hoje a Rebeca é uma menina
saudável. Lógico, a gente tá passando os probleminhas com ela de saúde, mas assim, é uma criança abençoada. Sim. Mas lutou muito para que ela fosse embora e levasse eu junto, né? Porque era promessa. E nesse dia, Deus falou muitas coisas comigo, muitas promessas, orou pela minha vida. E aí, daí em diante, eu fui tendo mais aquela, né? Fui sendo curada. Mas, Mari, o pior de tudo é ficar fora do caminho. E eu criei a Rebeca, de quando ela nasceu até ela tá com 9 anos, até mais ou menos uns 7 anos, 6 anos, eu sempre ensinei ela. Falei da palavra, mas estava fora. Não ia para a igreja, não buscava. Eu não me achava igreja nenhuma, porque eu tinha perdido uma liderança que, para mim, foi muito forte, a liderança que eu tive dos meus pastores. Então, eu não me achava em lugar nenhum. E aí, eu fui crescendo, fui visitar várias igrejas, como eu já contei aqui, o pastor Marcelino. Claro. Os pastores que passaram aqui, a gente visitava. Mas a gente não se achava. Eu e meu esposo falaram assim, meu Deus, né? Só que cada vez mais o cerco ia apertando. Cada vez mais. Então, a Rebeca, assim, você fez a pergunta sobre a Rebeca. A Rebeca, ela foi e é uma bênção na minha vida. Ela tem me ensinado muito, muito. Eu passei por isso, eu tenho certeza que muitas mães passam por isso. Claro, o sentimento né, eu acho esse sentimento de eu não vou ser uma mãe boa o suficiente. Sim. Eu já tive esse sentimento, compartilhei aqui com você, né? Sim. O medo de não conseguir ser mãe, o medo de não conseguir ensinar. Esse é o medo, porque a gente nunca teve essa experiência. Sim. Mas se Deus, ele depositou isso em nossas mãos, né? Nós seremos capazes de cuidar, de amar, sim, de proteger, sim, né? Então, a gente precisa compartilhar isso com você, mãe, que está ouvindo, que talvez esteja numa gestação e não se encontra como mãe. Esse sentimento vai chegar sobre você, esse sentimento, às vezes, de incapacidade, mas em nome de Jesus, o Senhor estará com você e te ensinará o que você tem que fazer. Sim. Né? E o mais importante de tudo, Mari, com certeza Deus... Só que o que eu fiz de errado? Sair do caminho. Que é onde eu não consegui me achar. Então, eu fiquei 5 anos afastada. E esses 5 anos, eu ensinava o caminho para a Rebeca, só que eu não vivia. Eu falava, lê a Bíblia, tipo assim, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Entendeu? Então, só que assim, sempre que incentivava ela. Olha, filha, tem isso. Até o Luan, sabe, que trabalhou comigo, ele sabe. Que eu falava assim, tem teatro lá na igreja, eu quero levar a Rebeca. Porque o Luan, ele teve essa experiência quando eu trabalhei na Clube. Sim, eu tava na sim, Clube. sim. Na época da Clube, eu tava bebendo. Porque você, nos lugares, você tem, né? Você tinha... Vai beber, tinha aniversário do patrão lá, a gente bebeu. Aí, só que assim, eu tava vendo que cada vez mais eu tava me afundando e a minha filha tava ali guardada, o senhor guarda, ela é uma criança. Porém, o que eu falo pra você, esses 5 anos, esse afastamento fez com que eu perdesse muito. Renata, eu gosto muito de falar isso. Que quando nós estamos fora da presença de Deus, nós nunca ganhamos. Não. Nós sempre perdemos. E são prejuízos que, por muitas vezes, nós não conseguimos nunca mais resgatar. Exatamente. E é o que Esse era o sentimento? É o sentimento e é o que aconteceu comigo. Porque essa é a parte mais forte que eu falo hoje do meu testemunho. Porque, assim, eu me afastei, aí trabalhei na Clube, trabalhei em outras rádios, né, enfim. Só que aí eu sempre quis trabalhar na Rede Aleluia. E fiz o curso em São Carlos, né? Tava afastada. Certo. Consegui o DRT e fui para a Rede Aleluia. Eu falo assim, a Igreja Universal foi um ponto muito forte para me ajudar. Como eu tenho falado, que eu sou grata aos outros pastores, claro, né? Que passaram claro. por aqui, que eu pedi ajuda, né? Mas, infelizmente, naquele momento, não era só eu tinha meu esposo. Então, Deus me colocou na Universal, ali na rádio, para poder me ensinar, né? Na verdade, me libertar de tudo que eu tava naquele mundo. E eu cheguei ali, gente, querendo me matar. Essa é a realidade. Né? Eu falo que essa é a parte mais forte do meu testemunho. A Mari, ela tem uma participação na minha vida, porque a Mari, quando me chamou para ir lá, para fazer, que eu fazia porta de loja, o pessoal me conhece muito pelas portas de loja, eu fazia na loja onde a Mari trabalhava. O Daniel, o esposo, tem a rádio cristã, que é a Conquista. Sim, sim. E eu ia lá, fazia até um programa secular, depois escutava os louvor. Então, já Deus começou a trabalhar de lá. Né? E as pessoas que estenderam a mão, como eu disse aqui.
Porém, Deus tinha que me colocar num lugar mais profundo, porque o que eu precisava era de uma libertação mais profunda. Por quê? Por causa do que eu passava dentro da minha casa. A minha casa era um batalhão de guerra, né? Todos sabem aqui que eu perdi o trabalho por causa da minha mãe, aí o que aconteceu? Eu comecei a perder. A minha mãe teve um infarto, que era para ter morrido. Certo. Aí, naquele infarto, meu esposo, chegou, porque um dia Deus prometeu pro meu esposo. Por isso que eu falo para você, mesmo que você tá afastado, Deus, ele não tira o seu dom. E ele te chamou. Então, ele não tira o seu dom. E isso aconteceu. Deus usou uma vez uma pessoa e falou assim para ele, um pastor, você vai ser usado para curar e ressuscitar mortos. Olha isso. Né? Amém. E isso aconteceu. A minha mãe teve um infarto de praticamente parar, morrer. E eu liguei para ele, estava trabalhando, ele veio, ele chegou. Na hora que ele chegou na porta, ele pôs a mão, ela estava branca, ele pôs a mão nela, só falou assim, filha, tô morrendo. Os olhos dela virou a boca. Certo. Ela parou, ela se jogou para trás assim, parou. E ele pôs a mão dela e ó, me arrepia toda, Sim. porque eu tive essa experiência. Falou, espírito da morte, eu te repreendo agora. Traz ela de volta, Jesus. E ela voltou. Na hora ela voltou. Ainda eu brinco com ele, você que orou, agora você aguenta a consequência. Porque assim, depois disso a gente passou muita tribulação. Porque Sim. mora junto com a mãe, ela de idade, marido e ela não se dá. A gente teve muitos esses problemas. Mas assim, Deus usou a vida dele. E ela voltou. E o médico falou, não vai durar um mês. Faz 4 anos Olha isso. que ela tá viva. Mas o porquê que eu falei da questão de tirar a minha própria vida? Porque eu estava vivendo sem Deus, comecei a perder, né? Eu perdi trabalho por questão dela. Certo. Eu tinha um carro, perdi o carro, perdi a moto, perdi tudo. Tudo, porque eu tive que cuidar dela, ela doente, e não me voltar. Eu queria ir para a igreja, mas não conseguia. Não é que às vezes você está aí do outro lado e fala assim, nossa, eu quero ir, eu quero buscar. Mas às vezes você se sente acorrentado. É como eu me sentia. Eu falava, como eu vou? E tudo colaborava para mim não ir. Porque a minha mãe doente, eu não podia sair de casa, filha pequena, marido e toda aquela situação. Aí um dia eu peguei e falei, não. Aí eu fui para a Universal, trabalhar na rádio. Cheguei lá um dia e falei assim para Deus, porque era muita briga dentro da minha casa. Sim, Talvez sim. você esteja vivendo isso. Claro. Né? Aquele pé de guerra, porque marido e genro, sogra, nunca dá certo morar junto. Felizmente, a Bíblia diz, casou, o que a Bíblia Deixa fala? os pais. Deixa os pais. E eu não vivi esse princípio na minha vida. Eu sempre levei minha mãe, porque eu precisava cuidar dela, né? Só que foram N fatores acontecendo. E aí, o que aconteceu? Era tanta briga que a Rebeca ficava com a cabecinha no meio, marido, mãe, e aí eu não sei o que você está passando, mas eu estava passando por isso. Eu cheguei e falei assim, gente, meu problema não tem solução. Ainda que eu conhecia a palavra, sabia que Jesus poderia fazer algo, Sim. mas não tinha solução para mim. Aí eu comecei a trabalhar e um dia o pastor gravando falou assim, você que está aí. Porque ele gravava, eu editava e colocava no ar. Pensando em se matar agora, eu te repreendo, espírito da morte. E aquele momento eu segurei o choro, a hora que ele saiu eu comecei a chorar dentro da rádio e Deus falou comigo. Eu ia, gente, literalmente, assim, eu falei, eu vou subir naquele pontilhão e vou me jogar. Porque eu não aguento mais a minha vida, eu não vejo mais solução para mim. Eu falo, Jesus, o que eu vou fazer, né, diante de toda essa situação? Eu não posso pôr minha mãe na rua porque é minha mãe. O meu marido fala que vai embora. Se eu ficar sozinha com ela, o que eu faço? Então, eu passei essa situação que eu achava que eu não tinha mais solução. Só que Deus está falando para você que tem solução. Aquele dia o Senhor falou para você, tem solução. E aonde eu comecei a ouvir aquela palavra, todo dia, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Te renovando. Me renovando. Eu precisei aceitar que eu precisava de libertação. Fui lá, pedia para os pastores orar, ia lá na frente, fazia os votos, né? Certo. Eu sou muito grata aos pastores, o Alexandre, o pastor Diego, que me ajudaram muito, né? Passei muitas provas ali dentro, porque não foi fácil, porque o inimigo queria me tirar de lá de qualquer momento, de qualquer forma, porque sabia que Deus ia transformar a minha vida. Sim. E aí, ali Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu fui, né, que a rádio fechou. Eu lembrei, o pastor Ademilson falando aqui, passei por 8 padarias. Aí eu falei, Jesus, mais um emprego que eu fechou? Por quê? E aí Deus me deu a resposta aquele dia com o pastor Ademilson aqui. Porque eu tive essa experiência em outras empresas. Eu falei, gente, Certo. aonde eu entro, fecha.
Será que o problema tá em mim? O problema é eu. Aí o meu marido fala, nossa, acho que isso é maldição. E o pastor falou a mesma coisa. É mas não era. Era porque Deus queria me tirar dali. E se eu não fechasse, eu não ia sair. Exatamente. Estava confortável pra você. Estava confortável. Era um emprego. Quem não quer um emprego não ganhava mal. Claro. Tinha um horário bom. E o Senhor me tirou. E aí o Senhor me trouxe pra Nativa, que na verdade eu não queria. Eu falei, mas o que eu vou fazer na Nativa? Eu não quero tocar mais música, mas eu vou lá. Né? E Deus me abriu a porta aqui na rádio. E só que o podcast foi uma promessa. E a gente já tinha falado sobre isso lá atrás, lembra, né? Lembro. Há 3 anos atrás, sim, né? Sim. E Deus usou uma pessoa para falar, olha, o que eu tenho para você é isso, e isso vai ser que vai levar, você vai levar minha palavra através do podcast. E vai chegar em muitas pessoas e eu vou prosperar muito a sua vida e de quem estiver com você. Amém. Então foi uma promessa que o Senhor me deu, né? Então, essa questão desse momento de tirar a vida foi algo muito forte na minha vida, sabe? Que eu achei que eu cheguei no fundo do poço mesmo, no fundo do poço. Me senti assim, hoje eu não tenho mais solução para mim. E o Senhor me alcançou. Ele me colocou em um lugar, ele me alcançou, assim como ele vai alcançar a sua vida, né, Mari? Sim, com certeza. Quando você está no fundo do poço, sim. Agora a única porta para você é subir. Subir. Porque a Bíblia vai dizer que Isaac, ele estava na terra de Gerar e ele começa a prosperar naquela terra. E aquele povo olha para aquele homem em terra estrangeira prosperando e eles vão dizer, vai pro vale. Sim. Só que quando ele vai pro vale, o que ele encontra? Poços. Sim. E ali eles tentam, né, roubar os poços que eram do seu pai Abraão. E ali, o último poço que ele cava, que é o Rehobote, que é a expansão, crescimento, ali ele tá no vale. Agora, o que ele tem que fazer? Subir. Sim. Então, para quem tá nos assistindo, se você está no poço, agora o caminho é suba. É verdade. Subir. É subir. E... Na onde tinha a morte, Deus gerou vida. Gerou vida. E assim, é muito difícil para quem tá passando por essa situação. E eu fui pedir ajuda, né? E por isso que eu falo, peça ajuda, né? Então, você que está nos vendo, peça ajuda. Eu pedi ajuda onde eu estava. Depois dali, resumindo, eu fui procurar uma igreja, achei uma igreja Adorai, onde hoje eu estou congregando, já vai fazer quase um ano. O pastor Gustavo me abraçou, tá ali comigo, né? A minha pastora Suelen voltou para Catanduva. Sim. E ela me abraçou também, ela me ajudou muito nesse processo também de volta, que eu sou muito grata a ela. E também eu quero deixar registrado que eu tive que fazer um caminho do perdão com a Rebeca. Porque alguns momentos na minha vida eu rejeitei, como eu disse. E um dia o Senhor falou, chega até ela e pede perdão. Ela não precisa saber hoje o porquê. E eu fiz esse caminho. Eu fui, eu abracei ela, chorei com ela. E ela começou a chorar, que ela gritava. E eu entendi que ali foi uma cura na minha vida e na dela. E na dela. E aí a gente teve aí dali pra frente, a gente teve uma comunhão totalmente diferente do que eu tinha com ela. Eu comecei a amar ela de verdade, não que eu não amasse. Como filha. Mas ali foi quebrado um elo como filha. Sim. E aí a gente teve essa conexão novamente, né? Então, foi isso que aconteceu comigo e com ela. E, assim, eu tenho muitas coisas para falar, que a gente tem pouco tempo. Claro. Mas aqui eu dei uma resumida. Então, assim, hoje estar aqui completando 43 anos, uma pessoa que há 2 anos atrás estava querendo tirar a vida, por tudo que estava passando, eu quero dizer para você, primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar para você de Jesus, trazendo pessoas que falem do amor de Deus e contem o testemunho. Meu testemunho é muito grande, tem muitas coisas que eu gostaria de falar. Eu falei algumas coisas por cima, mas para você tem jeito. Hoje eu quero ser grata a Deus pela minha vida, por estar aqui, para que Deus me dê graça, força e saúde para levar a palavra dele. E dizer para você que tem jeito. Procure ajuda. Procure uma igreja onde você sente vontade. Procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda, porque Deus usa pessoas para nos ajudar. Certo. Né? Então, alguém vai estender a mão para você, viu? Pode ter certeza. Perfeito, Renata, perfeito. Nós poderíamos falar muito sobre o seu testemunho, né? Nosso tempo é limitado. Sim. Mas, assim, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Por este podcast, Adoração, que tem alcançado vidas, tem impactado, já está gerando testemunhos. Sim. Nunca perca
essa essência de adoradora. Amém. Nunca ache que você está no lugar em vão. Não, existe um propósito para isso. Eu quero declarar isso sobre sua vida, bênçãos, saúde emocional, saúde espiritual. Amém. Viu? Lhe parabenizar por mais um ano de vida. Amém. Por ser sua amiga. Amém. Por poder ter caminhado com você um pouquinho. Sim. Compartilhar experiências. Amém. E que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Amém. Eu Neste creio. momento, Renata, antes de você agradecer, a gente, né, fez algo especial. Nós temos algumas mensagens de algumas pessoas que estarão parabenizando você por esse dia especial. Nós não conseguimos pegar mais mensagens, tem um pouquinho aqui de mensagens. Nós tivemos um probleminha, né? Um moço que estava na edição, ele acabou ficando doente, ficou limitado, então a gente Sim. não tem tantas mensagens assim. Mas nós selecionamos algumas aqui. E eu gostaria muito que você recebesse cada palavra, cada abraço. Amém. E... Bom, vamos compartilhar aqui com a Renata agora, né? Essas mensagens. Amém. Oi, Rê, bom dia. O que eu posso dizer dessa minha amiga de 20 e poucos anos? Que Deus abençoe. Nós temos muitas histórias juntas. Se quiser contar uma história aí. E é muito bom estar participando de mais um ano. Eu louvo a Deus pela tua vida, tá? Parabéns eu te desejo hoje e felicidades eu te desejo sempre. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Minha amiga Renata Clemente, esse foi o dia que o Senhor fez. Você tem cumprido esse chamado. Tenho visto seus atos de coragem, de fé, de iniciativa, de cumprir esse propósito, esse legado. Eu nunca duvidei de você. Eu acredito e tenho convicção aonde você vai chegar. Sua voz vai alcançar multidões. Continue com esse coração nobre, com esse coração amável. Estou muito orgulhosa de você, minha amiga. E muito feliz desse tempo que o Senhor tem proporcionado de estarmos juntas. Que Deus te abençoe muito. Que nunca te falte a alegria da salvação. Continue assim, perseverando, porque o Senhor vai te honrar muito ainda nessa terra. Um grande beijo no seu coração. Amo você, Rê. Nesse dia especial, quero cumprimentar a minha querida amiga Renata. Nesses tempos difíceis, você tem sido boca de Deus na minha vida. Quero te parabenizar, que venham muitos anos de vida, que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja e que seja uma bênção esse podcast que você tem apresentado a nós. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário. E hoje os parabéns vai para nossa amiga, locutora Renata Clemente. Renata, parabéns. Estou passando aqui para lhe desejar muitos anos de vida, muita vida através dos anos. Que Deus ali possa te abençoar cada vez mais, a sua casa, a sua família. E que toda sorte de bênçãos possa ser sobre a sua casa. E que Deus venha te conservar assim, com essa voz abençoada, trazendo alegria aos corações das pessoas, através da rádio, através do podcast. E foi muito bom te conhecer e é muito bom ter você como amiga, viu? Deus abençoe e que tenha ter muitas felicidades. Minha filha, parabéns, feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumina, que você seja sempre essa filha, assim, firme em tudo que você faz. Você merece, você é uma boa filha, você é abençoada de Deus. A mamãe te ama muito, muito. Então, mais uma vez, parabéns, filha. Feliz aniversário, com muita saúde, paz, alegria e felicidade. A mamãe te ama muito. Beijo e abraço da mamãe. Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário a você, Renata, minha esposa, uma mulher abençoada. Sou grato a Deus pela sua vida e que na data de hoje Deus continue te abençoando, te dando saúde, te dando vida. E meus parabéns do fundo do meu coração, que venha muitos anos de vida aí. Oi, mãe, tudo bem? Parabéns, feliz aniversário. Eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim, por você ser essa mãe incrível e que Deus te abençoe nesses seus 43 anos. E foi isso, e agora vai estar passando uma homenagem aí pra você. Mamãe, eu te amo muito, parabéns. Que Deus abençoe você. Emocionante, né? Emocionante. Muito bom ser chamada, né?
Com certeza. São pessoas que fazem parte da minha vida e Sim. tem outras também, mas não deu, né? Sim, mas claro. amém. Mas você vai receber muitas mensagens. Sim, mas Saiba assim, que você é amada, abraçada e vai receber muitas mensagens. Sim, mas são pessoas muito especiais e a gente eu fiquei muito, muito feliz. A minha mãe, né, lá tadinha de camisola. Mas fiquei muito feliz. Beijo pra todos vocês, gente. Sim. Muito obrigada, amo todos de coração. Viu? Eu deixo agora, Renata, esse espaço para você agradecer, deixar uma mensagem, um agradecimento, um versículo, um louvor. Fique à vontade. Sim, viu? ó, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Todos que mandaram mensagem, todos que acreditam no meu trabalho. Agradecer o meu patrão, né? O senhor Barreto, os meninos aqui, que sempre estão aqui, o Luiz, o Silvinho, todos, a Jéssica, a Márcia, todos trabalhem comigo. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditar no meu trabalho, meus amigos. Sim. Né? E um versículo que o Senhor está sempre no meu coração, que anda comigo. Claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. Sim. Né? É isso, eu tenho vivido embaixo da mão potente do Senhor. É Ele que me guarda. Então, que Ele guarde a sua vida e que Ele abençoe a sua vida. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem feito. E um beijo pro meu esposo, pra minha filha, que eu amo tanto. É isso aí, Renata. Amém. Bom, Deus abençoe, viu, Amém. Renata? Muito obrigada por poder me deixar nessa posição Amém. hoje, né? Não, com certeza, teria que ser você. Me convidar para participar, para poder direcionar esta entrevista, que foi perfeita, foi maravilhoso. E eu creio que Deus vai falar muito, viu? Amém. Eu creio. Deus abençoe a TV BR8. Você que está aí conectado, não deixe de compartilhar com os amigos, com a família, de marcar pessoas para que possam ser impactados através da vida da Renata, na qual tem sido um canal de bênção através do podcast Adoração. E vamos finalizar com uma oração, né? Amém. Por que não, né? Sim, com Amém? certeza. Amém. Então, feche os seus olhos, você que está em sua casa, nós que estamos aqui. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós estamos aqui neste momento com um sentimento de gratidão, Jesus. Eu quero lhe agradecer por essa entrevista, Senhor, e por essa oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor e de falar de tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pai, a minha oração hoje é através da vida da Renata, que o Senhor a conduza no Teu caminho, debaixo da Tua promessa e debaixo da Tua palavra, Jesus, que ela possa viver infinitamente mais do que sonhou, do que planejou, Jesus. Que o Senhor venha dar saúde, Senhor, que o Senhor venha dar crescimento, que o Senhor venha abraçar com a Sua graça e com a Sua misericórdia. E que ela possa viver, Senhor, o Teu milagre dia após dia. Senhor, nós queremos parabenizar ela, Senhor, neste dia tão especial, que ela se sinta amada, abraçada, Senhor, e se sinta, Senhor, capaz de viver as Tuas promessas. Pai, alcance, Senhor, todas as vidas que estão ouvindo neste dia, Jesus. É isso que nós declaramos, Senhor, as Suas bênçãos sem fim, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te alcance, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Podcast Adoração com Renata Clemente.